Para a gente já pegar esse gancho da terapia hormonal, eu acho super importante como a gente ainda não tem informação sobre isso, né? O resultado entre risco e benefício, acho que isso veio muito daquele estudo I, né, do Women's Health Initiative, que ele saiu num momento onde ele ainda estava inconclusivo, né, que foi feito com mulheres erradas, pelas vias erradas. Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, porque eu sinto que teve, depois desse momento aí, que acho que foi 2002, teve um hiato nesse lugar do hormônio e o hormônio virou um vilão. E, claro, acho que tem um lugar também que a gente não pode esquecer, que a Estela falou, que também existe um lado que sai um uso indiscriminado da coisa e isso também acaba ajudando nessa vilanização. Como é que foi para vocês que estão no consultório tomar essa decisão e correr atrás dessa informação? Uso, não uso, é seguro, não é seguro? Doutor Igor, vou começar por você. É muito importante falar isso, porque de fato o WHI tem 20 anos. E foi um estudo que foi um marco porque trouxe aumento de risco de doença cardiovascular, de câncer de mama. Depois foi se entender que tinha várias falhas metodológicas, isso que você comentou, com mulheres erradas muito mais velhas, muitos anos depois da menopausa, metade era obesa, fumava, era um estudo ruim, que não serviu para nada. Se usava hormônios muito diferentes que a gente usa hoje em dia, estrogênio equino conjugado em dose alta por via oral, hormônios sintéticos, então é muito diferente. Por outro lado, hoje, 2023, já tem uns bons anos que não é uma questão de opinião. As evidências, os consensos mundiais estão aí, é só o médico ler. Então, teve um gap, de fato, um hiato nesse período, mas já nos últimos anos, o consenso americano, europeu, brasileiro, que é quase uma tradução do americano, fala claramente, é tudo nível de evidência científica A e B. Não tem dúvida que os benefícios da terapia hormonal para a imensa maioria, quase totalidade das mulheres, são de longe muito maiores que os riscos. Então, eu sempre friso isso, não é uma questão de opinião, porque a gente às vezes ainda ouve isso por aí. É porque meu médico falou que é contra, não é uma questão de ser contra ou a favor. A informação está aí disponível de altíssima qualidade, do ponto de vista metodológico, científico, só que ainda é muito desconhecido, ainda é uma área muito negligenciada. Doutora Patrícia, e, por exemplo, chega uma paciente que fala para você, olha, eu já fui em alguns médicos, ele é contra a terapia hormonal e eu não posso tomar, porque tem também isso, né? A mulher que já chega, ela já mesma própria define que ela não pode. Como é que essa administração, em termos, né, nesse lugar desse ato, nesse lugar de explicar e acolher essa mulher, porque é sobre isso também, né? Sim, sobre isso, e é claro que como médico a gente tem que fazer uma avaliação clínica aprofundada dessa mulher para entender se ela realmente pode ou não pode. Existem contraindicações, mas a maioria normalmente pode, sim. E a gente precisa buscar também se ela tem outras causas, outras deficiências hormonais. Dificilmente a menopausa vem sozinha, né? A mulher já está num processo de envelhecimento também. Uma deficiência dos hormônios ovarianos, né? Estrógeno, progesterona, só acelera mais esse processo, gerando as tais doenças crônicas, né? E é por isso que eu acho que, assim, que na maioria dos consensos, a principal indicação de terapia hormonal são os fogachos, as ondas de calor, sintomas vasomotores, né? E as outras mulheres com as outras queixas, que sofrem tanto com insônia, com depressão, com ansiedade, com mil e um sintomas. A secura vaginal até é uma indicação formal também. Mas e todas as outras causas de sofrimento, né? Os outros sintomas que são inúmeros. Se a gente for começar a contar aqui, a gente só vai falar isso. E elas vão ficar na mão? Então, mais do que as indicações formais que hoje tem os guidelines, eu acho que a gente precisa realmente ampliar, porque está muito claro já que para cada um desses sintomas as mulheres vão ganhar um remédio diferente. Então, daqui a pouco elas estão usando 10 remédios diferentes, enquanto a gente poderia estar usando um só. Sim, a terapia hormonal. Vai tomar um antidepressivo, vai tomar um remédio para dormir, vai tomar um regulador de pressão, não sei. Quando você está vendo, você está tratando uma causa, mas não necessariamente você está no foco, né? A medicina integrativa, ela permite uma abordagem, um olhar muito interessante, porque primeiro, eu sempre falo isso, primeiro a gente tem que entender o seguinte,
Antigamente, quando você estava diante de uma mulher de 50 anos, vamos colocar essa faixa etária, que é a média, ela era considerada uma mulher velha. Sim. Né? Então, a primeira questão era essa. Então, iam surgindo alguns sinais e sintomas ali no dia a dia, ali na rotina, e mesmo quando ela abria isso, levava isso como uma queixa para o médico tinha com esse olhar mais limitado também, com essa visão mesmo de que era uma mulher mais velha, que a gente estava ali na frente, mais velha no sentido de velha. Sim. Não dava muita atenção para esses sintomas, então fala assim, eu não estou dormindo bem, dona Maria, mas é normal não dormir bem aos 50 anos. Sim. Meu cabelo está mais fino, mas é normal o cabelo ficar mais fino. Você tá então envelhecendo. a gente vem de uma visão, primeiro, que tudo isso era absolutamente normal e já que é normal, aceite que dói menos. Sim. A evolução, né, e o tempo, ele foi mostrando o quê? Que primeiro, a mulher de 50 anos hoje, 50 a mais hoje, ela está voando. É uma mulher sexualmente ativa, mentalmente ativa, é uma mulher que ela está muitas vezes no mercado de trabalho muito ativa, no auge da carreira, trocando de carreira, casando de novo, se separando, a gente está vendo tendo filho até. Sim. Então o olhar para essa mulher primeiro tem que ser diferente. O olhar tem que ser, primeiro, quem é essa mulher, de quem que eu estou falando? O quanto que essa mulher exige dessa máquina dela, desse organismo dela. Uhum. Então, quando a gente vai olhar para uma reposição hormonal, e o que ele falou, achei ótimo, fantástico, que não é mais eu acho, né? A gente hoje em dia não tem mais eu acho. O médico que fala eu acho é o médico que não está estudando, não está lendo, não tem interesse, porque não quer entrar nesse campo, sei lá, polêmico. Mas quando você individualiza essa mulher e entende o quanto que ela exige desse organismo dela, você passa a olhar para esses sintomas não tão valorizados que já são dessa menopausa. Por isso que muitas vezes a janela de oportunidade não é nem quando entra na menopausa, já é na transição menopausal. Era isso que eu ia perguntar. Então, a tal da janela da oportunidade, ela existe? É real? E se você pega, por exemplo, duas amigas ali conversando sobre menopausa, às vezes uma vira e fala assim para a outra, nossa, minha menopausa foi terrível, porque ela só foca no principal sintoma que foi o mais divulgado, que é o calorão fogacho. E a outra fala, minha foi ótima, mas a outra não dorme direito, não tem libido nenhuma, tá deprimida. Então, é muito isso, né? Então, acho que primeiro é olhar essa mulher de uma forma diferente, esse entendimento mais amplo, essa individualização e entender que eu adorei isso, não é mais achismo. Eu sou contra, eu acho que o glifage não reduz a diabetes. Eu acho. É mais ou menos isso. Então, espaço, né? gente, mulheres, vocês ouviram, né? Não tem eu acho. Cadê? Aqui, vocês ouviram, né? Se o médico falar eu acho, fala, doutor, tá faltando dar uma estudadinha aí. Fica a dica.